Brasília vive dias agitados na política e no nosso programa de hoje nós vamos analisar esses fatos. O pedido de demissão do ministro da Saúde e a denúncia apresentada pelo suplente de senador e empresário Paulo Marinho colocaram mais lenha na fogueira e fizeram com que o presidente Bolsonaro adotasse um novo comportamento em relação aos governadores e ao legislativo. Nós vamos analisar esses fatos e também o número de pedidos de impeachment e criação de CPIs protocolado na Câmara dos Deputados. Com vocês, análise dos fatos. Brasília teve mais uma semana bastante agitada no meio político, com movimentações que contribuíram ainda mais para o enfraquecimento do presidente Jair Bolsonaro e de sua gestão. A saída do ministro Nelson Teich, que pediu para deixar o governo antes de completar um mês no cargo, demonstra a incapacidade de gestão do presidente da República frente à condução de um planejamento governamental no combate à pandemia. Ao invés de coordenar ações de combate à situação crítica vivida no país, Bolsonaro gasta todo o seu já pequeno capital político na insistência de regulamentar, sem a conclusão dos procedimentos técnicos, de uma medicação cujos testes já realizados comprovam que os danos causados são maiores que os efeitos positivos. Essa insistência, ela só agrada seu grupo orgânico e traz incertezas a um país bastante dividido. No outro campo, piora com o passar do tempo a situação do presidente no âmbito da tentativa de interferência na Polícia Federal, assunto que ganhou contornos explosivos na esteira das acusações feitas pelo então ministro Sérgio Moro. No último domingo 17, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o empresário Paulo Marinho afirmou que Bolsonaro recebeu de integrantes da Polícia Federal com antecedência informações sobre a Operação Furna da Onça, aquela que escancarou ao país as malfadadas rachadinhas, esquema criminoso que teve como protagonistas o senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz. Esse fato é mais um capítulo da novela que envolve o presidente e sua obsessão em obter informações sigilosas da Polícia Federal. O depoimento de Marinho, ele pode colocar o presidente da República em um cenário de extrema dificuldade, já que uma vez comprovada essa incursão ilegal na corporação, o caso é de crime comum, o que pode culminar com seu afastamento do cargo. As opções feitas por Bolsonaro até agora e a sua falta de traquejo para o exercício do cargo desidratam a cada dia a sua condição de liderança que a maioria dos brasileiros o outorgou nas eleições de 2018. E no meio de todos esses conflitos e desgastes, o presidente da República iniciou uma série de mudanças para estancar a sangria que ele vem vivendo. A reaproximação de Jair Bolsonaro com os integrantes do Centrão, bloco parlamentar que ele integrou ao longo dos 27 anos como deputado federal, diz muito sobre a situação do presidente da República. Minado pelas crises que ele próprio criou, vendo os pedidos de impeachment se multiplicarem no Congresso, o chefe do governo acabou obrigado a buscar uma base parlamentar para chamar de sua. Pressionado por uma crise sanitária mundial que provocará números imprevisíveis de morte e arrasará a economia, Bolsonaro teve que tomar providências. É impossível não relacionar o toma lá da cá com a situação de fragilidade política que Bolsonaro criou para si. A solução encontrada pelo presidente para mudar o rumo foi a reaproximação com o Centrão, que ele sempre negou que faria. O que prevalece, a partir daí, é o interesse político dos indicados e não o interesse público. Outra mudança estabelecida por Bolsonaro, na minha avaliação, e que foi bastante positiva, foi a abertura do diálogo com os governadores. No meu ponto de vista, esse era o caminho que o presidente deveria ter tomado lá no início da pandemia. Se Bolsonaro estivesse construído um diálogo positivo no campo do federalismo, com certeza sua situação seria outra. Esse é o exercício de um verdadeiro líder: dialogar, estabelecer parcerias, construir caminhos. O resultado do encontro foi positivo e pode marcar uma nova fase no relacionamento com os estados e municípios no enfrentamento do coronavírus no Brasil. Foi uma reunião cordial, sem embates e bate-bocas, essa é a minha análise, como ocorreu no último encontro entre Bolsonaro e os governadores. Contribuiu para esse clima ameno, sem confrontos, o fato de o tema que mais divide os dois lados, o isolamento social, não ter sido tratado diretamente nessa reunião. Apenas indiretamente, quando o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, por exemplo, disse que nesse momento a prioridade é preservar vidas.
Ponto para os ministros da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos e da Casa Civil Walter Braga Neto, que estão trabalhando para melhorar o clima entre o Palácio do Planalto e os estados, na busca de reduzir o isolamento político do presidente da República e voltar a abrir canais de negociações com o Congresso Nacional e chefes dos executivos estaduais. Agora cabe somente a Bolsonaro entender que é necessário criar um clima político propício para que o país possa adotar as medidas necessárias para enfrentar o coronavírus e garantir a recuperação da economia a partir do segundo semestre. É interessante destacar que toda essa movimentação positiva por parte do presidente Bolsonaro e de seus auxiliares, ela ocorre após os partidos de oposição e de centro intensificarem a ofensiva contra ele no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo em que o governo tenta se blindar, aproximando-se cada vez mais de líderes do Centrão, ao menos 7 partidos pedem a criação de comissões parlamentares de inquérito CPIs e estão na fila para serem atendidas. E os requerimentos de impeachment se acumulam na mesa do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Nessa quinta-feira, 21, mais um foi apresentado, totalizando 35, o que o torna recordista de pedidos em 17 meses de governo. 7 partidos de oposição, PT, PCdoB, PSOL, PSTU, PCB, PCO e Unidade Popular, que é uma sigla ainda em formação, protocolaram um pedido coletivo de impeachment contra Bolsonaro. A diferença agora é que as legendas, movimentos sociais e associações se uniram para fazer pressão pela saída do presidente em um documento único. Outros requerimentos haviam sido apresentados individualmente por parlamentares. Os comentários no meio parlamentar, jornalístico e político é de que a abertura de uma CPI sobre as acusações de Moro tem potencial para ser tão ou mais explosiva que a CPI dos Correios, que em 2005 apurou denúncias relacionadas ao processo de mensalão no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Por esse motivo, o governo tem atuado para conter o avanço das assinaturas e evitar que uma investigação neste momento pode se tornar uma CPI que fragilize ainda mais o presidente e seu governo. Os próximos movimentos dirão o andar da carruagem. Encerramos aqui mais uma análise dos fatos, esperando que você esteja gostando do nosso programa. Semanalmente, destacamos nesse canal os principais fatos da política e apresentamos a nossa análise. Inscrevam-se, dê o seu like, aperte o sino para vocês receberem as comunicações e até o próximo programa.